o fígado, graças a Deus, ele tem uma capacidade de regeneração. Então, graças a Deus, porque senão muitos animais e nós estaríamos mortos, né? Mas esse fígado precisa de um suporte, ele precisa de nutrientes, substratos para ter essa capacidade de regeneração. Então, o animal precisa se alimentar, uma dieta completa e balanceada para dar suporte de calorias e nutrientes para esse fígado se regenerar, né? E também, como eles tendem a ter hipoglicemia, eu consigo evitar a hipoglicemia dando alimento para esse animal, dando energia. E lembrar também, né, que assim, eles estão num catabolismo proteico acentuado, e aí não tá vindo o suficiente da dieta, né, no animal que nem precisa. Lembrar que esse animal vai começar a fazer o catabolismo proteico de tecidos funcionais, né, de órgãos mesmo. O intestino, aí vem as diarreias, né, porque os enterócitos, coitados, não tá tendo suporte. Cérebro, rim, coração, pode ter anemia. Ixi, tem uma lista imensa aí do que pode acontecer, né, de um animal que come uma quantidade insuficiente de proteína. Então, pegou um filhote que fica tendo hipoglicemia, então sinal para descartar shunt. Alterações ou não de enzimas hepáticas. Então, às vezes, as enzimas hepáticas estão normais, né? Pensando num paciente com shunt, pensando num paciente com cirrose, insuficiência hepática, porque a gente sabe que pode subir, normalizar e reduzir, né? Então, dependendo do momento que a gente vai fazer essa análise, ela tá normal. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 86% de vocês que assistem aos nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Ela ajuda o canal a crescer e permite que a gente continue produzindo episódios cada vez mais relevantes e interessantes para você. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. O Pet Food Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na nutrição de pets. Grupo BR Render. Fazemos juntos o produto para atender você, cliente. Alga Prime DHA da Corbion. O primeiro ômega 3 à base de microalgas produzido no Brasil. Agora, adicioná-lo à alimentação pet está mais fácil do que nunca. Bionatural Prime, nutrição que vem da natureza. Biorigem, sua parceira estratégica em ingredientes naturais derivados de levedura para palatabilidade. Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pet Food Podcast. E hoje a gente tem aqui uma presença ilustre, que é a Fernanda Yamamoto. A Fer é uma colega de trabalho. Ela fez residência na Unesp Jaboticabal, ela é formada em veterinária na USP FMVZ e também atualmente ela faz mestrado, né, Fer, na USP, na FMVZ, e para quem já conhece a Fer, ela está nas redes sociais com o Vet para Pet. E aí, hoje a gente convidou a Fer para ela conversar um pouquinho sobre um assunto que é um pouco polêmico, uma novidade para muitos veterinários, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema do mestrado dela, né? Que o título que ela passou para a gente é Comparações Metabólicas entre cães saudáveis e cães com desvio porte-sistêmico, com e sem manifestações neurológicas. Então a Fer tem muito conteúdo para trazer para a gente, tem assuntos muito atuais. Então, Fer, seja bem-vinda e explica um pouquinho qual que é o objetivo desse seu estudo. Bom, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, que eu já vi que várias pessoas já participaram desse podcast e fiquei muito feliz que deu certo dessa vez. Então, é isso, eu quero compartilhar um pouquinho, né, do meu projeto de pesquisa com vocês. Ainda não terminei, mas estou na reta final aí de dissertação, então eu tenho algumas coisas legais para trazer aqui para vocês. E então o objetivo central mesmo do meu mestrado é avaliar o efeito de uma dieta com um conteúdo proteico suficiente para suprir a necessidade de um cão filhote, né? Sobre a estabilização do shunt portosistêmico e marcadores também do metabolismo proteico. Então, basicamente, a gente quer entender se, aumentando o teor proteico em relação às dietas terapêuticas hepáticas que a gente tem no mercado,
a gente exacerba ou não as manifestações da encefalopatia hepática. Então, tá bem legal, assim, spoilers, né? Tá dando certo para os filhotes. Já existiu, né? O meu orientador, o Fábio Teixeira, ele já fez um trabalho anterior a esse meu, né? Fazendo o teste de uma dieta comercial com um teor proteico um pouco mais elevado, mas não era uma dieta completa para filhote, né? Então, aquilo foi mais ou menos o piloto e agora a gente está colocando realmente em prática um novo alimento comercial que ainda não está no mercado, mas provavelmente em pouco tempo aí a gente vai ter esse novo alimento. Não, isso é muito importante e atual, né? A gente vê cada vez mais as enfermidades, elas estão aumentando e não porque a gente está melhor na medicina veterinária, né? A gente tem evoluído, tem conseguido mais diagnósticos e é melhor quando a gente consegue um melhor tratamento para esses animais, né? Então, tentando entender um pouco mais a doença, né? Qual que é o papel do fígado no metabolismo de cães, de gatos, principalmente quando a gente fala de cães, de animais jovens, né? Já que você comentou que eles são filhotes. Bom, eu sou a maior fã do fígado, né? Para mim ele é um órgão assim sensacional que faz 1 milhão de coisas. Então a gente tem que lembrar que existem funções metabólicas, biliares, endócrinas, de armazenamento. Então, pensando mais, né, na função metabólica, que acho que para a nutrição é dos papéis que mais casa, a gente precisa lembrar que o fígado é quem mantém a glicemia, né, no organismo. Então ele converte glicose em glicogênio, tanto no processo de realmente estocagem, mas também na gliconeogênese. Então, num período aí de jejum, num período que o animal não está se alimentando, seja curto período ou longo período, o organismo consegue fazer glicose através de compostos não glicídicos, que a gente fala, né? Então, através de gordura, proteína. Então, ele é quem mantém a glicemia durante esse período de jejum e ele é extremamente importante para filhotes, né? Porque ele já tem uma tendência maior à hipoglicemia, por conta de uma alta demanda energética, para o crescimento, eles não têm tantas reservas, né, de glicogênio no fígado, o fígado ainda é um pouco imaturo, né, em relação à gliconeogênese, então eles têm uma tendência maior à hipoglicemia. Então, né, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Os animais que têm alguma hepatopatia, principalmente filhotes, eles têm tendência a ter mais hipoglicemias. O fígado também converte triglicérides, né, em glicogênio, sintetiza albumina, fatores de coagulação, transforma aminoácido, então faz 1 milhão de coisas, faz colesterol, faz o processo de detox, né, de detoxificação de drogas, até de compostos que vêm da dieta, né, então principalmente amônia, compostos não nitrogenados, então o fígado é responsável por converter a amônia e compostos não nitrogenados em ureia, para ser eliminado pela urina de uma forma segura. Então, esse é um ponto importante também do que a gente vai falar mais para frente. Enfim, das funções biliares produz a bile, armazena na vesícula biliar, então auxilia aí na digestão, né, das gorduras. Lembrar que faz também a produção de bicarbonato para neutralizar aquele pH ácido que chegou ali no duodeno, excreta bilirrubina pela bile, armazena vitaminas, principalmente lipossolúveis, ferro, cobre, alguns minerais também. E acho que, por fim, faz a ativação, né, de vitamina D. Então, algumas hepatopatias a gente pode ver uma deficiência da vitamina D. Então, a vitamina D é algo também que está saindo bastante estudos. E o pessoal adora suplementar a vitamina D, mas às vezes não tem indicação, né? Enfim. E a função protetora do fígado. Além de tudo isso, ele ainda protege o organismo porque ele remove bactérias, drogas, né, que conseguiu adentrar ali pelo epitélio intestinal. E então tem toda essa proteção aí imunológica pro animal. Então, ainda mais o filhote, né? Que ainda tá com o sistema imunológico em maturação. Então, eu sou a maior fã desse órgão. Muitas funções, né? E assim, a gente precisa fazer ele funcionar de forma adequada, né? Pensando na nutrição especificamente, tem alterações, né, no metabolismo proteico, lipídico, energético. O que altera nesse paciente que é hepatopata? Bom, então, basicamente, né, a alteração do metabolismo energético, que nem eu falei, eles têm uma tendência à hipoglicemia,
porque a gliconeogênese, a glicogenólise, ela pode não estar muito eficaz, né, nesses animais, e aí eles tendem a ter, então, hipoglicemia. Então, basicamente, seria um processo de manutenção da glicemia. Alterações no metabolismo proteico, então esses animais podem ter hipoalbuminemia, né? É uma das coisas que a gente precisa descartar quando o animal tem hipoalbuminemia, se não é alguma insuficiência hepática mesmo, em vez de pensar só, né, em perdedora de diarreia ou alguma disfunção renal. O animal pode ter ascite, efusões por conta dessa hipoalbuminemia, pode ter redução dos fatores de coagulação, então são animais que tendem a ter mais sangramentos, mas nem tanto, né? Pelo menos a doença que eu estou estudando, Shunt, a gente está vendo que nenhum teve alteração dos fatores de coagulação. Até falei pro Fábio pra gente fazer um resumo aí para enviar para algum congresso em relação a isso, que é interessante, né? Mas a gente sempre faz antes das cirurgias para realmente confirmar. Vamos ver, no metabolismo proteico também, né, eles tendem a ter encefalopatia hepática, né, por conta dessa não metabolização eficiente da amônia em ureia, então essa amônia pode chegar no sistema neurológico e ter vários sinais que a gente também vai falar mais para frente. Urolitíase por urato de amônio, né, então muitas pessoas esquecem que isso pode ser uma manifestação clínica de alguma duchante, né, de uma insuficiência hepática, e a dieta ela tem um papel central na prevenção, dissolução desses cálculos. Ainda na alteração do metabolismo proteico, esses animais podem ter caquexia, né? Então, o aumento dessa gliconeogênese a partir de proteínas, né? Então, o organismo não está conseguindo fazer glicemia de uma forma eficiente, então vai começar a perder proteína para gerar glicose, para esse animal sobreviver. Então, a perda de musculatura pode ser bem acentuada nesses animais. E também existe a relação do desequilíbrio dos BCAAs com os de cadeia aromática, que a gente também vai falar mais pra frente, né? Acho que a alteração do lipídico, eu penso mais na hipolipidemia, né, em vez da hiper, mas por conta do fígado produzia o colesterol, né, então algumas hepatopatias, essa síntese pode ficar deficiente. Claro, e já que você aproveitou e trouxe para a gente sobre dieta, sobre nutrição, por que você acha que a nutrição aqui vai ser considerada um pilar, né? Por que ele vai ajudar nesse manejo das hepatopatias? Porque você falou assim, causa muita alteração, né? A gente já entendeu que o fígado, ele faz muitas funções, e quando ele não está exercendo a sua função de forma adequada, ele tem muitas alterações. Mas como que a nutrição pode ajudar? Bom, então, basicamente, né, o fígado, graças a Deus, ele tem uma capacidade de regeneração. Então, graças a Deus, porque senão muitos animais e nós estaríamos mortos, né? Mas esse fígado precisa de um suporte, ele precisa de nutrientes, substratos para ter essa capacidade de regeneração. Então, o animal precisa se alimentar, uma dieta completa e balanceada para dar suporte de calorias e nutrientes para esse fígado se regenerar, né? E também, como eles tendem a ter hipoglicemia, eu consigo evitar a hipoglicemia dando alimento para esse animal, dando energia de uma forma fragmentada, né, fracionada ao longo do dia. A nutrição também vai ser muito importante por conta da maior demanda de energia, de proteína desse animal, que nem eu falei, eles estão numa via catabólica superativada. Então, se a gente não dá substrato, energia, tudo isso vai piorar, perda de peso, a caquexia, né? E falando dos gatinhos, né, lembrar da lipidose hepática, que o tratamento é 100% nutricional, é 100% fazer o gato comer. Então, acho que é um dos exemplos de que a nutrição é 100% do tratamento, precisa ser muito lembrada. E muitas vezes, se eu não consigo fazer esse animal se alimentar de uma forma adequada e eficiente, lembrar que existem as sondas, né, para auxiliar a gente nesse manejo nutricional, que tem muita gente ou que esquece ou que não sabe passar, e aí fala, não vou passar porque eu não sei. Mas às vezes aquele animal precisa, né, de um suporte nutricional via sondas. Então, Sim. É extremamente importante o nosso papel aí nessas doenças. Não, com certeza. E quando a gente fala da lipidose hepática, né, às vezes as pessoas acabam não entendendo direito o manejo, né? Porque às vezes
pode ser um animal que estava muito gordinho, um gato, foi fazer uma perda de peso, aí o responsável, né, fez de uma forma um pouco mais acentuada, trocou a ração muito abrupto, o animal parou de comer e ele fica feliz porque ele parou de comer, né? Mas na verdade, né, a gente precisa fazer com que ele volte a comer o mais rápido possível. E às vezes acontece, né? Não sei se você já pegou casos assim, mas eu já peguei casos assim. E a gente precisa agir imediatamente e fazer com que ele volte a comer para poder fazer uma regeneração desse fígado, né? E com a sua experiência, sei que você atende bastante em clínica hoje, bastante tutores responsáveis, mas o que você vê mais de doença, né? De doença hepática? Quais são as principais que você tem se deparado? Quais os principais sinais clínicos que são apresentados? Você acha que isso tem sido muito negligenciado ainda? Como que está a sua visão sobre os casos clínicos? Vá direto à fonte natural para aproveitar todos os benefícios do ômega 3 com o Alga Prime DHA. Produzido de forma sustentável através da fermentação de microalgas, o Alga Prime é melhor para o planeta, sem impacto nos oceanos e com baixa pegada de carbono. Tá, eu acho que a maior parte dos animais com alguma hepatopatia nem é muito, né, o shunt que eu estudo, ou uma insuficiência hepática, é mais a hepatopatia vascular mesmo, que pode ser esteroidal, não esteroidal, né, secundária a endocrinopatias ou algum uso crônico de corticoide. Então, é basicamente um fígado gordinho, né, que dá para ser visto no ultrassom, às vezes não dá para ser visto no ultrassom. Eu acho que é aí que o clínico se confunde mais, na hora de rever, né, a hepatopatia e indicar o alimento adequado. Então, às vezes, a fosfatase alcalina está estourando. E aí, obviamente, que isso assusta o proprietário, assusta o veterinário, mas, na verdade, a gente se preocupa mais, né, entre aspas, com a ALT, a TGP, que ela, sim, ela é 100% hepática e ela vai indicar a necrose. E na hepatopatia vascular, a ALT ela não está aumentada, ela não acompanha esse aumento com a FA, né? Então, ok, é uma doença que a gente precisa se preocupar, mas também não precisa correr que nem se fosse uma insuficiência hepática, uma hepatite, né? Eu acho que é a mais comum, então, tanto porque os animais estão mais em sobrepeso e obesos, né? Então, isso predispõe, hiperlipidemias predispõe, mas hoje em dia eu atendo bastante endocrinopata, né? Então, eu acho que na minha rotina é o mais comum, a doença hepática mais comum. Mais as outras mais comuns, né? Dos filhotinhos, dos animais jovens, a mais comum, eu acredito que seja o shunt mesmo, porte sistêmico, que a maioria é congênito, né, desses animais. Então, puxando aí o merchan para a nossa pesquisa, porque não existe um alimento hepático completo para filhote, a maioria dos shunts são filhotes, então a gente ainda vai falar o que a gente faz nesses casos, enquanto ainda não tem esse alimento comercial. A hipoplasia portal também é mais frequente em filhotes, que aí também o diagnóstico é difícil, né? Porque é só por histopatologia. E pode ser confundido bastante com shunt, que também é congênito, né? E dos jovens também acho que as hepatites infecciosas, mas acho que nem tanto, seria mais para uma região, né, onde a conscientização de vacina não é muito alta, porque é mais infecciosa mesmo os casos. E hepatopatia por acúmulo de cobre eu nunca atendi. Agora eu fui ver o porquê, né? Talvez que a gente não atende tanto. Você acredita que precisa de mais de 1 grama de fígado só para fazer essa análise, Sté? E a Nossa, é por maioria dos isso. fígados são pequenos. Sim. Eu fui atrás para fazer de um maltês e era um maltês tipo de 2 quilos. E aí, só para fazer esse estopato do acúmulo de cobre, precisava de 1 grama de fígado. Falei, gente, é muita coisa. Às vezes a gente não tá diagnosticando por conta também disso, né? E porque é um exame caro, querendo ou não, vai para os Estados Unidos, enfim. Mas é outro ponto que a nutrição pode ser crucial aí no
no tratamento, é crucial, na verdade, né? Mas pensando em longevidade, prognóstico para esse animal, porque quando a gente não faz esse diagnóstico, o animal pode morrer bem rápido. Então, eu acho que essas são as principais que eu atendo e que eu vejo. Mas é bem isso que você acabou de dizer. Muitas vezes a gente não tem o diagnóstico, mas é porque a gente não consegue fazer o diagnóstico, né? Não é algo que... Ai, porque não acontece? Às vezes acontece muito. E é o que a gente falou lá do começo, né? Porque a veterinária ela tem evoluído, mas a gente ainda tem algumas barreiras, né, diagnósticas. E conforme a veterinária vai evoluindo, os veterinários também que evoluir também, né? Com certeza. A gente não vê essa mesma evolução aí, né? Então é complicado. Mas ainda falando da biópsia, eu sinto também que as pessoas têm muito medo de fazer a biópsia hepática, né? E aí fica tratando para o resto da vida aquelas enzimas hepáticas aumentadas com antioxidante, tá vendo que não melhora, não indica, né, para um gastro, por exemplo, se a pessoa tem medo, tá vendo que não tá dando certo, né? Dependendo do grau, gente, tem que fazer para descartar alguma hepatite autoimune que precise de um imunossupressor, né? Então, eu não vejo muitas pessoas indicando, né? Quando não são gastro. Eu trabalho muito com gastro, mas os clínicos... Tem cachorro que eu vejo, tá há 3 anos já tomando um SAMI, uma silimarina, e não resolve, é isso mesmo. E a biópsia, né? Para realmente diagnosticar o que está acontecendo. Não, muita gente não faz, realmente. E é isso que eu vejo também. Muita gente tem medo. Tem medo. Medo. Mas é isso, pessoal. Alerta, não tenham medo. Façam depois de algumas tentativas, né? Realmente não melhorou. É importante, encaminha para um gastro, né? Que aí a gente consegue fazer. E aí, pensando ainda em desafios, né? Já que você falou que, né, biópsia é um desafio, quais são os principais desafios, né, clínicos ao alimentar esse filhote com um comprometimento hepático? Os desafios. Então, como eu falei, né? Não existe uma dieta comercial aqui no Brasil, tá? Lá fora até já existe uma. Completa, balanceada e adequada para esse animal, principalmente se tiver shunt ou alguma hepatite por acúmulo de cobre. Então, as dietas que a gente tem aqui no Brasil, que nem são muitas, né? São 3, 4 marcas no máximo, elas são completas para animais adultos. E aí, muitas vezes, ou a gente tem que recorrer a uma dieta caseira, né? E a dieta caseira para um filhote tem seus riscos, querendo ou não, mesmo sendo formulado pelo Aulus, né? Por exemplo, vai ter sempre um risco, né, para esse animal que está em crescimento. A gente sabe, né, das limitações da dieta caseira. Ou a gente faz manobras, né, com o quadrado de Pearson, né? Mas pensando só na proteína, que aí a gente tenta pelo menos chegar no mínimo da proteína, mas e aí o resto dos nutrientes, né? Então, existem algumas manobras que dá para fazer, mas ainda é um desafio mesmo alimentar esse animal filhote que tem alguma hepatite e que tenha, né, a recomendação de entrar com alimento terapêutico. E a gente também não sabe a quantidade de proteína, né, para esses animais que precisam de uma redução de proteína e ao mesmo tempo favorecer o crescimento e ao mesmo tempo que nem a gente está estudando, né, um teor elevado, mais elevado de proteína, se pode ou não exacerbar a encefalopatia hepática. E aí o animal que tem essas alterações hepáticas mais graves podem ter hiporexia, anorexia, e às vezes a gente até tem um alimento para ele, ele não quer comer, e ao mesmo tempo tem uma alta demanda energética, nutricional. Então, o filhote a gente não pode esperar. O filhote a gente tem que agir rápido. Ainda mais que nem eu falei, né? Eles podem ter hipoglicemia e a hipoglicemia mata. Ele às vezes nem morre por encefalopatia hepática, hiperamonemia, né? Às vezes ele morre por hipoglicemia. Então, são todos esses desafios. Um alimento, ele aceitar esse alimento e aceitar na quantidade que ele precisa aceitar. Acho que esses são os principais desafios aí. E Fer, como curiosidade, vocês têm tido bastante pacientes? Temos. Bastante. A gente acabou pegando vários animais com shunt, né? Então, para o meu projeto, a gente está focando nos que não tem nenhuma outra comorbidade e os que têm indicação de cirurgia. Que no mestrado a gente vai focar só nos 2 meses de estabilização.
pensando no doutorado aí, e a gente vai pensar no pós-cirúrgico, nesse acompanhamento pós-cirúrgico, né? Então, a gente já tem pelo menos, tem 20 animais que participaram dos 2 meses, e aí entrou shunt múltiplo, shunt congênito, e 11 animais desses 20 passaram por cirurgia, então a gente conseguiu acompanhar as 3 etapas. E, cara, muito bom, tá? Os resultados. A maioria, acho que pouquíssimos precisaram de lactulona para controlar sinais de encefalopatia hepática mesmo. Então, e a palatabilidade desse alimento tá boa, eles estão comendo. A gente excluiu 2 animais, que eu me lembro de cabeça, porque não aceitou esse alimento, né? Precisou misturar alguma coisa, ou um alimento úmido, ou porque realmente não controlou os sinais. E o grão também é pequeno, né? Então a gente precisa lembrar os filhotes, ainda mais os que têm shunt, já é de porte pequeno, ainda mais filhote, aí você vai dar os alimentos terapêuticos para adulto e que muitas vezes não tem divisão de portes, então vem um grão desse tamanho para um York filhote comer, né? Então tudo isso a gente leva em consideração. Então os resultados estão sendo bem legais. Aguardem cenas dos próximos capítulos, nos próximos congressos que a gente vai apresentar os resultados, que tá bem bacana. Não, eu tô achando super interessante, tô ansiosa já. E aproveitando que você falou da palatabilidade, né? Em termos de proteína, que a gente sabe que é uma das principais fontes aí de palatabilidade, né? Existe um equilíbrio ideal, né, entre a quantidade e a qualidade da proteína voltada para esses pacientes? A quantidade de proteína é um ponto, quantidade e qualidade, né? A proteína é um ponto que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque nem todos os pacientes precisam de uma restrição tão abrupta assim de proteína, né? Mas a quantidade, então, vai depender de cada paciente. Putz, diagnostiquei alguma insuficiência hepática, uma cirrose, um shunt portosistêmico, a gente já vai ver se ele tem sinais de encefalopatia hepática, né? Se ele já tiver, aí realmente a recomendação é uma restrição proteica mais grande, uma restrição proteica maior. Mas se esse animal, ele diagnosticamos, mas ele tá bem, ele não tem nenhum sinal, né, de alguma encefalopatia hepática decorrente de uma hiperamonemia, a gente não precisa pensar no alimento com tão baixo teor proteico, né? A quantidade, então, a literatura também ela traz algumas sugestões, ela traz um ponto de partida, que eu peguei uma cola aqui, que para shunt, né? Para cães, eles recomendam de 15 a 20% de proteína na matéria seca, e para gatos de 30 a 35%. Mas para cães com encefalopatia hepática, então eles subclassificam, né? Então, os que têm shunt, mas com manifestação neurológica, é menor ainda. Então, para cães de 10 a 15%, e para gatos de 25 a 30%. E aí, vendo os alimentos que a gente tem no mercado, né, eles trabalham mais ou menos nessa faixa para shunt, não para encefalopatia hepática, que seria uma restrição mais grave aí. Então, esses teores de proteína vêm de trabalhos muito antigos e ainda de shunts induzidos cirurgicamente. Então, ainda não é nem um shunt naturalmente, né, adquirido, congênito. Então, foram animais que eles induziram mesmo essa formação do vaso anômalo. E a gente sabe que talvez não reflita, né, o mesmo que acontece com os nossos pacientes. Então, a quantidade varia e vai de acordo com cada caso, né? Então, não necessariamente a gente precisa entrar com uma restrição tão grande, mas a qualidade, não é nem tanto a quantidade que interfere, mas a qualidade dessa proteína. Então, por que na qualidade? Se eu dou uma proteína de alta digestibilidade, o que seria isso, né? Ele come e a maior parte dessa proteína ela é digerida e absorvida, então não vai ter os restos, né? Não vai ter os compostos não nitrogenados, que seria o lixo, basicamente, dessa proteína que vem da dieta. Que aí ela geraria amônia, e aí ela fermenta lá no cólon, gerando mais amônia, né? Então a gente pensa numa proteína de altíssima digestibilidade. E hoje a gente já pensa nas proteínas hidrolisadas, né? Um tempo atrás nem tinha, hoje ainda bem que já tem, já são utilizadas aí no mercado.
Pensando também no risco desse animal ter a urolitíase por urato de amônio, a gente também pensa numa proteína com baixa purina, né? E a purina ela tá mais frequente nas proteínas de origem animal, principalmente em vísceras, leveduras, frutos do mar, mas né, a gente não tem costume de dar. E aí a literatura fala para a gente priorizar ovo, lácteos, proteínas vegetais, né? Existe até um trabalho super bacana que eles pegaram basicamente a mesma dieta, com o mesmo teor de proteína, a única coisa que diferiu entre elas foi a fonte dessa proteína. Então, uma usou soja, provavelmente hidrolisado de soja, e outra usou fontes cárneas mesmo, então carne de frango e de bovino, então numa mesma quantidade. Então aqui a gente está avaliando a qualidade. E os animais que foram alimentados com a dieta à base de soja, elas tiveram menos manifestações de encefalopatia hepática. Então, isso também é bacana na hora da gente escolher o alimento que vamos dar para esse animal, né? E acho que também da qualidade, falando em proteína, acho que cabe aqui a gente falar dos aminoácidos, né? De cadeia ramificada, os aminoácidos de aromáticos. Porque também existe esse boato, né? Então, suplementa, não suplementa, e aí como que estamos na literatura. Então, basicamente, só para introduzir, né, os aminoácidos de cadeia ramificada, que é a leucina, isoleucina, a valina, e a gente tem os aromáticos, que é a tirosina, a fenilalanina e o triptofano. E aí, em pessoas, né, com hepatites ou alguma insuficiência hepática mesmo, já sabe realmente que essa relação no plasma, ela tá alterada, né, então essa relação dos BCAAs para os aromáticos, ela cai, né, isso pode acontecer por diversos motivos, né, lembrar que os BCAAs, eles são os combustíveis do músculo, e aí esse paciente, ele tá um catabolismo proteico acentuado, então, basicamente, vai servir de energia para esse músculo, né? E aí acaba sobrando de cadeia aromática. Então, essa relação entre eles acaba sendo alterada. E aí, os BCAAs e os de cadeia aromática e a glutamina, eles usam o mesmo receptor para adentrar, né, na barreira hematocefálica. Então, é basicamente uma porta para três coisas. Então, se tem mais, né, dos aromáticos do que dos BCAAs, então passa mais. E aí, esses aromáticos, a teoria é de que eles seriam perceptíveis pelo sistema neurológico como falsos neurotransmissores, né? Então poderiam estimular, levando a uma diminuição também do tônus dopaminérgico e poderia exacerbar esses sinais de encefalopatia hepática. Só que a gente não tem muito trabalho. Na verdade, eu achei um trabalho que eles tentaram suplementar BCA para cães, só que cães induzidos cirurgicamente, de novo, né? Se suplementação via oral consegue normalizar aí essa concentração no sangue, e eles não conseguiram ver isso. E aí eu até rio porque eles colocam "There's no place for BCA supplementation". Eu falo, nossa, tá bom, né? Então a gente não tá focando nisso no meu mestrado, mas acho que seria bem bacana, né, nos próximos trabalhos pra gente saber, porque às vezes até, né, lá na frente, quem sabe suplementar BCA pode reduzir os riscos de encefalopatia hepática, mas até o momento não existe dose, eficácia, não vai fazer mal, né, no meu ponto de vista, mas a gente não sabe o quanto que teria que dar. Mas talvez um alimento, né, com suplementação de BCA, talvez seja bacana. Mal não vai fazer. Então, em relação a proteínas, seria mais ou menos isso. Isso a gente ainda tem muito que estudar, né? Porque, pelo que você acabou de explicar, a gente ainda está bem perdido nas considerações. Uhum. E, né, eu acho que um alerta que a gente tem que deixar de tudo que você falou, em questão da proteína, é que, às vezes, o que a gente recebe do clínico é um paciente que tem uma FA aumentada já está recebendo uma dieta hepática, né? Pensando na restrição proteica. Mas, com o que você mostra pra gente, não é bem assim que funciona, né? Não é dessa forma que a gente tem que introduzir. A gente vai introduzir esse alimento quando a gente tiver uma alteração, né? Realmente uma encefalopatia hepática, uma necessidade de restrição, porque idealmente, né, a gente tem que dar o que ele tolera, né? Exato. Então,
para que a gente não faça uma restrição, já que é um paciente que já está tendo caquexia, né? Já está tendo perda de massa muscular. A gente restringir a proteína não faz muito sentido, né? Já tem o risco de hipoalbuminemia, hipoproteinemia, né? Então, e lembrar também, né? Porque assim, eles estão num catabolismo proteico acentuado, e aí não tá vindo o suficiente da dieta, né? No animal que nem precisa. Lembrar que esse animal vai começar a fazer o catabolismo proteico de tecidos funcionais, né? De órgãos mesmo. Então, intestino, aí vem as diarreias, né? Porque os enterócitos, coitados, não tá tendo suporte. Cérebro, rim, coração, pode ter anemia. Vixe, tem uma lista imensa aí do que pode acontecer, né? De um animal que come uma quantidade insuficiente de proteína. Principalmente filhote, né? Não vamos nem falar dos filhotes que comem pouca proteína, que normalmente são aqueles cachorros pequenininhos, né? Os chantes já são menores, mas tudo isso interfere também. Sim. Eu sempre costumo falar, né? Em palestras, assim, pessoal, precisa de substrato, né? Se a gente não tiver o substrato adequado, o organismo ele não tem como responder. Então, Sim. realmente, né, a gente precisa da base. E além da base, Fer, o que a gente tem de nutriente funcional, né? Esses compostos que podem nos ajudar como questão realmente hepatoprotetora, tem algo que é possível? As pessoas adoram, né? E suplementação, nutracêuticos. Aí eu sempre falo, o básico tá sendo feito? O cachorro, ele tá comendo? Que as pessoas adoram, não tá comendo, mas quer dar um suplementinho, né, pra ajudar. Então, se o animal tá comendo, beleza. Aí a gente pode começar a pensar em suplementação. Basicamente, a gente tem os antioxidantes, né? Nesse papel hepatoprotetor, querendo ou não. Então, existem muitas situações de hepatopatias que o dano oxidativo é o que mais está contribuindo para essa lesão hepática. Então, por exemplo, o acúmulo de cobre, né? Então, o cobre é um metal de transição, então ele quer ficar reagindo o tempo todo. Até o shunt, ele tem a hipótese, né, de que eles podem ter mais ferro dentro desse fígado, porque ele não consegue exportar. Então, o ferro também pode ter essa capacidade de oxidação, que nem o cobre, né? E aí tudo isso piora a lesão dos hepatócitos. Então, a gente até pode suplementar antioxidantes, né? Existe uma dose em literatura de vitamina E, vitamina C, e acho que o pessoal usa bastante o SAMe, né? A S-adenosilmetionina, que seria o precursor da glutationa, que já é um antioxidante natural aí do fígado, mas que em algumas doenças hepáticas ela pode estar esgotada, então essa suplementação ela pode ser bacana como ajuda mesmo para esse fígado, substrato, né? E acho que pensando na hepatopatia vascular, como muitas vezes ela está relacionada com hiperlipidemia, né? A suplementação de ômega 3 ela pode ser bem interessante para ajudar, além, né, do tratamento medicamentoso nesses casos. E pensando diretamente na dieta hepática, tem algum risco nutricional se a gente oferecer uma dieta completa, balanceada, mas para um paciente jovem, né? Um paciente jovem que não teria indicação, né? Seria mais isso. Sim. Bom, a gente tem que lembrar que se essa dieta ela tá mais reduzida em proteína, alguma coisa tem que aumentar. Eu adoro que o Paulo sempre fala isso, né? É uma capa de pizza. Então, se a gente reduz proteína, então gordura e carboidrato tem que aumentar. Então, são dietas mais calóricas, são dietas mais gordurosas, para a gente dar, né, energia para esse paciente. Então, por exemplo, acho que o pior dos cenários é um animal que tem hepatopatia vascular, que tem a enzima FA aumentada, às vezes a LT está aumentada, mas nem tanto. E aí se desespera, o clínico fala dieta hepática, né? E aí a gente piora todo o quadro, porque esse animal precisava de uma dieta baixa gordura, e aí você dá uma dieta hepática que tem muita gordura, né? Então esses animais podem ganhar peso, e assim, rápido, né? Porque se o animal não tem essa hepatite, hepatopatia, ele tá com o apetite muito bom, então ele vai ganhar peso, esse excesso de gordura pode ir pro fígado e piorar, né, essa vascular. Mas eu acho que o principal ponto seria a deficiência de cobre. Então a gente precisa lembrar que as dietas terapêuticas hepáticas, ela não tem só essa questão da proteína, mas elas também têm uma restrição de cobre pensando
na indicação também da hepatite por acúmulo de cobre. Então, se esse animal saudável ingere a dieta à base, né, de uma mais baixa em cobre, ele pode ter deficiência do cobre. E aí, às vezes, né, não sei se você já pegou alguns casos. Eu peguei, acho que uma vez, do tutor falar que o contactante estava comendo a mesma dieta, porque não dava para separar, e ele tinha pelagem preta. E aí começou a ficar vermelha, né? Então, basicamente, deve ser por conta dessa deficiência de cobre, né? Lembrar que o cobre participa aí diretamente da produção de melanina. Então, a gente vê mais nos cachorros de pelagem escura, né? Às vezes a Nala, por exemplo, que é loira, não conseguiria ver. Mas, então, a deficiência de cobre também precisa ser levada em consideração e cuidado, né? E acho que perda de musculatura, né? Pensando que é uma dieta com menos proteína e eles podem acabar perdendo musculatura. Não sei, você pensa mais alguma coisa? Eu acho que esses são os maiores riscos mesmo. Não, eu acho que são esses mesmo. E pensando na restrição de proteína pro filhote, o que a gente vê de risco, né? Se eu pego uma dieta e eu faço essa, já que ele tem alteração, né? Então, o crescimento, obviamente, vai ser prejudicado, né? Então, a gente precisa lembrar que proteína está em todos os lugares. Proteína não é só músculo, né? Proteína não é só tecido funcional. Proteína é imunidade, todas as células imunológicas precisam de proteína. A albumina é proteína, né? Então, esses animais, eles tendem já a ter a perda de musculatura. Então, se eles estão comendo... Eles já estão em desenvolvimento de musculatura. Se a gente dá menos proteína, aí lascou. Então, a gente pode ver esse filhote magro, mas... O pior dos cenários é ele ter uma caquexia, né, que seria a perda de musculatura, e hoje a gente sabe que quanto mais músculo o animal tem, melhor a sobrevida, maior a sobrevida, a qualidade de vida. Então, é um ponto muito, muito delicado, né, para esses animais. Hipoalbuminemia pode acontecer, hipoproteinemia, disfunções sistêmicas, que nem eu falei. Anemia também pode acontecer, né, então precisa também de proteína para eritropoiese, então podem acontecer muitas coisas, né? Então é bem perigoso. E aí a gente fica, e aí, o que faz? E aí, o que faz, Fernanda? Então, ou é dieta caseira, e aí, pelo amor de Deus, passem com o nutrólogo, né? Porque a gente tá falando de um filhote. E aí, não sei qual que é a sua experiência com dieta caseira na sua rotina, Esté, mas eu fiz duas vezes, mas uma vez que não teve jeito mesmo, era um animal com enteropatia crônica, que não respondeu ao único alimento hidrolisado para filhote. E aí, o que a gente faz, né? Fica meio sem correr. Mas era um labrador, então era um animal grande, com uma necessidade altíssima de todos os nutrientes, que eu acompanhava a cada 15 dias. Porque a gente também precisa acompanhar para ajustar as quantidades, acompanhar o crescimento. Então, o risco existe, né? Com as dietas caseiras, tem gente que ama. Eu acho que tem muito risco. Então, encaminhar para um nutrólogo e fazer esse acompanhamento bem de perto. Então, é um paciente que você não vai falar, beleza, tchau, até daqui a um mês. Ou, beleza, tchau, né? Até. Às vezes o proprietário não volta. Ficou bem, mas precisa ajustar, enfim. Ou, né, as antigas mesmo, que seria a suplementação de uma proteína extra com a ração terapêutica hepática, né? Mas que nem eu falei, a gente tá pensando só na proteína. A gente não tá pensando no cálcio, no fósforo, nas vitaminas, outros minerais que podem e vão estar deficientes porque o filhote tem uma necessidade mais alta, né? Então, mas são essas, por enquanto, são essas as estratégias aí que a gente utiliza. Sim, aí você falou da dieta caseira, a gente já tocou nesse ponto em alguns episódios aqui. E é importante, né, pessoal? Porque a dieta caseira, ela não é para todo mundo, né? E ela não é para todo responsável, ela não é para todo clínico, ela não é para todo animal, né? A gente sabe que tem muitos animais que não aceitam, apesar de muitas pessoas falarem que é mais palatável, o gato tem algumas restrições, né, em questão da palatabilidade, aceitabilidade. E, além disso, não é todo responsável que se compromete, né? Que nem a Fernanda falou, a cada 15 dias, será que ele vai acompanhar? Exato. Será que ele vai pesar tudo bonitinho? Isso é a maior dificuldade. E sendo um filhote, que a gente tem o crescimento, né? Uma necessidade mais específica, fica ainda mais difícil, né? Então, realmente, o seu trabalho é sensacional, porque vocês estão aí desenvolvendo algo que a gente não tem,
né? Assim, não é algo diferente do que já existe, não. A gente não tem hoje no mercado, né? Especialmente no Brasil. Fora a gente sabe que existem algumas outras dietas Cara, tem complementares. uma só. Uma só. Já é uma raridade, né? Exato. A gente entende um pouco o mercado, pelo menos eu pensando assim, eu entendo um pouco, porque não é uma doença que a gente vai ter em cada Sim. esquina, né? Então fica difícil realmente para o mercado produtor fazer uma dieta tão específica, mas é importante porque hoje a gente tem essa grande limitação, né? É. E pensando, né, nessa parte do pensamento aí do mercado. Por exemplo, o Shunt, que seria a maior indicação para essa dieta, muitas vezes ela tem indicação cirúrgica, que é a cura, né, desse animal. Então, não é que, nossa, ele vai ser filhote pro resto da vida e precisaria para uma dieta pro resto da vida. É um curto período de tempo, pensando assim dizer, né? E aí, os animais que também têm o Shunt adquirido ou a hipertensão portal, que aí não teria caso mesmo de cirurgia, infelizmente ele não vai viver tanto tempo, né? A gente pegou uma Spitzzinha no nosso projeto, que infelizmente era shunt múltiplo, com 5 meses de idade, muito triste, e ela não sobreviveu até 1 ano de idade, né? Então, também o quanto que o mercado vai pensar que ele vai conseguir vender, né? Então, existem vários pontos mesmo a se levar em consideração. É um nicho específico, a gente sabe. Mas a pesquisa, ela precisa disso, né? Então, assim, Eu acho que não tem nem muito alimento nem lá fora, porque realmente não tem pesquisa em filhotes, né? Vendendo o nosso peixe. Somos um dos únicos que está estudando essa doença em filhotes mesmo. Então, porque existe mesmo o risco, né? O medo, o risco de você dar um alimento com mais proteína para um animal que você não sabe se precisa aumentar ou não e piorar esse risco de encefalopatia hepática, né? Mas estamos aí pesquisando, porque, querendo ou não, Esté, eu achei que eu ia ter muito mais dificuldade em achar pacientes, tá? E eu tô vendo que tá vindo cada vez mais. Então, a reprodução, né, de canis aí clandestinos, pessoal que não sabe o que tá fazendo, pessoal que tem, né, animais em casa aí que é. Então, são doenças genéticas, querendo ou não. E, ó, te falar que não, a maioria não é Yorkshire que tá vindo. Não é, tá vindo muito Spitz, né? Então a gente tá vendo muito Spitz alemão aqui no Brasil, então pode ser por conta desse a viés. popularidade tem aumentado, né? O Shih Tzu e o Spitz, acho que no nosso projeto é o que mais tá tendo mesmo casos. Então, não sei se tá realmente crescendo aí a casuística, sabe? Mas foi por isso que eu te perguntei no começo, né? Porque eu imaginei que seria algo mais difícil. Eu também. Eu falei, Fábio, ai meu Deus do céu, né? Vai ser Eu difícil. imaginei que fosse. A sorte é que ele já estava estudando, então o pessoal já sabia de projeto Chant na USP, então a gente recebe muito de fora. 90% foi casuística de fora que encaminhou, não foi do hospital veterinário, né? Então, graças a Deus já tinha esse conhecimento aí das pessoas e as redes sociais ajudam muito, né? Então, divulgando assim no meu perfil, as pessoas já sabem. Tem gente que nem sabia o que era Chant, né? Então fala, putz, tem um caso que tá acontecendo isso, será que não é? Vem discutir. Eu falo, olha, pede isso, pede aquilo. E muitas vezes deu, né? Então as pessoas às vezes não sabem diagnosticar e comem bola, enfim. Então as redes sociais é bom nesse sentido também, né? De conseguir aí pacientes para estudos clínicos. Não, com certeza. Eu acho que essa é uma grande mensagem, né? Do incentivem a pesquisa. Porque olha tudo que você está descobrindo, né? Tudo que você vai trazer de melhoria. E assim, a gente precisa dos pacientes para a gente descobrir. A gente não vai causar nada neles, né? A gente quer realmente, naturalmente, saber o que está acontecendo para que a gente possa melhorar, né? Exato. E eu tô tendo muita dificuldade, né? Nem conseguir os pacientes doentes, são os controles. Que a gente tá fazendo a comparação com os saudáveis. Esse tá sendo mais difícil mesmo, porque o doente, o proprietário, ele fala, beleza, eu tenho o benefício do acompanhamento do veterinário, eu tenho o benefício do alimento que eu teria que gastar durante meses, eu tenho o benefício da cirurgia, e o saudável, que já é saudável. Ele precisa realmente querer ajudar a ciência e a pesquisa.
Então, tá muito difícil de conseguir os saudáveis. Eu, pelo menos, consegui os 10 que eu precisava, mas assim, porque o meu amigo quis, porque era estudante de veterinário, entendeu? Então, o pessoal realmente tem que incentivar a pesquisa. As meninas, muitas vezes, as minhas colegas lá, também precisam de saudáveis e, óbvio, né? Tem o trabalho de ir até lá, fazer as coletas. Não é fácil, não é todo mundo que tá disposto mesmo por um exame, sabe? Ainda mais com os planos de saúde, que hoje tá bem mais fácil de fazer, né, exame de check-up, que antes a gente era o maior merchan, e exame de check-up para conseguir. Então, realmente, incentivem a pesquisa porque a gente sofre. É E tem isso tanto mesmo. benefício, né, para os cachorros. Não, e depois, futuramente, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. A gente está cada vez mais evoluindo com a pesquisa, com a veterinária, com os diagnósticos, tratamentos. E assim, às vezes amanhã aquele responsável pode ter um paciente, pode ter um animalzinho, né, que vai ter essa condição clínica. E é isso, gente. A pesquisa está aí para ser ajudada e ajudar vocês, né? Fer, e aproveitando, né, nessa nossa conversa, acho que uma questão importante da gente discutir são os sinais clínicos. Como que esses pacientes se apresentam? Tem alterações, assim, visíveis da gente encontrar? O que você pode dizer para a gente conseguir identificar? Tá. Acho que os sinais clínicos vai ser mais do animal que tem o shunt ou, né, uma insuficiência hepática, mas a gente comentar dos outros depois, mas basicamente, né, do shunt a gente vê os filhotes menores por conta de subdesenvolvimento mesmo. Os sinais neurológicos que não necessariamente vão estar presentes, então por isso que a minha pesquisa a gente separou entre os que manifestam e os que não manifestam sinais neurológicos, né? A gente também está querendo entender por que alguns manifestam, por que alguns também têm sinais em trato urinário. Então, os sinais neurológicos seriam decorrentes à encefalopatia hepática, então, e também hipoglicemia, que a gente às vezes só pensa na encefalopatia hepática, né? Mas aquele animal que tem o andar em círculos, head pressing, andar desorientação, descoordenado. Eu falo que parece aquele animal que tá bêbado, né? Parece que ele tá estranho, tá com o andar cambaleando, às vezes fica andando, se apoiando na parede, pode ter convulsões também. A convulsão pode ser da encefalopatia hepática, pode ser da hipoglicemia, né? Então, sinais neurológicos podem acontecer. Sinais gastrointestinais frequentes, tá? Às vezes o animal só tem vômito e diarreia. Já pegamos vômito e diarreia. Vômito e diarreia. A gente vai pensar em enteropatia crônica, faz a triagem alimentar. Mas aí tem, obviamente, algumas alterações laboratoriais que a gente vai falar também em seguida que, né, começa a pensar mais em alguma hepatopatia. Mas vômitos, muito provavelmente por conta da hiperamonemia. As diarreias também podem acontecer, pensando numa hipertensão portal, né? Pensando que pode ter uma congestão intestinal ali dos vasos do intestino, e aí reduz motilidade, digestibilidade, e aí pode ter lesão também de enterócitos, por isso que pode ter diarreia com sangue, com, né, hematoquesia ou melena. Pensando também na microbiota intestinal, que é uma das coisas que a gente está estudando também nesses pacientes, né? Então, desbiose intestinal é algo muito novo, que está surgindo bastante estudos, e a gente sabe que em humanos é bem sabido que eles têm desbiose e que pode contribuir para a piora de encefalopatia hepática. Então, por uma desbiose, a gente sabe que pode acontecer diarreia também. E sinais em trato urinário, né? Então, pensando nas consequências da urolitíase. Então, pode ter hematúria, disúria, polaquiúria, né? Às vezes até o filhote nem tem tudo isso, mas é aquele filhote que é muito quietão, muito estranho, ele tá apático, então muitas vezes, né? Teve alguns filhotes do nosso projeto que eles tinham muita cialorreia, né? E eles ficavam quietão, você pegava o filhote, ele ficava assim, aí ele queria dormir, sabe? Não é um filhote normal. Então, às vezes, se é o primeiro animal desse proprietário, muitas vezes ele não vai saber identificar, porque ele não tem referência. Mas quando você avalia, você fala, nossa, tá estranho, né? Ele não brinca, ele não... Às vezes ele tá muito quietão porque ele tá meio sedado, né? Pela hiperamonemia. Então, também não é muito clássico de ver. E, bom, já falando de alterações laboratoriais, né? Porque não necessariamente a gente vê alterações muito evidentes, né? Então, o animal pode ou não pode ter anemia, né? E essa anemia normalmente microcítica, né? Não regenerativa, pensando
no ferro, né? Então, o problema nem é uma hemólise, nem produção inadequada. Pode ser porque o animal tem o ferro ali dentro do fígado e ele não consegue sair, é meio que ele fica preso, né? Uhum. Ou também por conta, né, da uma hipoproteinemia, então precisa também de proteína para exportar esse ferro e para fazer a eritropoiese, então a gente pode ver anemia ou não, o animal pode ter hipoglicemia ou não, né? Filhote é bem mais comum de ter hipoglicemia. Então, pegou um filhote que fica tendo hipoglicemia, então sinal para descartar shunt. Alterações ou não de enzimas hepáticas. Então, às vezes, as enzimas hepáticas estão normais, né? Pensando num paciente com shunt, pensando num paciente com cirrose, insuficiência hepática, porque a gente sabe que pode subir, normalizar e reduzir, né? Então, dependendo do momento que a gente vai fazer essa análise, ela tá normal, né? Exame de urina, que as pessoas esquecem de fazer. Então, pode ter cristais de biurato de amônio, sedimentos, urolitíase, e aí, quando tá lá, é difícil, né? Sem analisar realmente esse cálculo. Mas se você vê um bioquímico com a ureia baixa, né? Você fica pensando, nossa, ureia baixa? Por que será que ela tá baixa? Provavelmente porque a amônia tá alta, né? Então, ácidos biliares e amônia seriam os exames para triagem, né? Eles não diagnosticam, eles só triam, né? Então, e às vezes, se você tem uma suspeita mesmo de shunt, faz os dois, porque as pessoas falam, ácidos biliares para pós, né? Mas tem alguns casos que os ácidos biliares não fica muito aumentado. Não fica muito aumentado. Nos nossos pacientes, todos estavam aumentados. Mas a amônia, tivemos, um shunt múltiplo que tinha amônia normal, um congênito que tinha amônia normal, que só tinha urolitíase, e aí fez a retirada e era urato de amônia, e o nefro já pesquisou o shunt, né? E um intrahepático com amônia normal também, mas todos os ácidos biliares eram aumentados. Então, eu sempre gosto de pedir os dois em conjunto, pré e pós-prandial. Mas é basicamente essas alterações que... Mas quem confirma mesmo é exame de imagem, hein? Que é Sim, ultrassom com Doppler, e às vezes o ultrassom com Doppler, dependendo quem tá fazendo, também não vê. Então, tomografia computadorizada. Ponto. perfeito. Ô Fer, e você comentou dos exames, não dos exames, dos sinais clínicos. Eles têm alguma característica, assim, logo depois de comer ou é frequente a qualquer É mais momento? comum depois de comer, né? Mas como às vezes ele rouba a comida do contactante ou do felino, o proprietário vai falar, não foi depois de comer, porque ele não viu. Mas normalmente é depois de comer, mas diarreia, vômito, não. Os sinais neurológicos são mais comuns depois de comer, mas os gastrointestinais a gente não tá vendo isso, não. Então, às vezes, né, não tá nem comendo direito e aí continua tendo vômito e diarreia. Mas tem, né, essa percepção, acho que antigamente, comeu e passou mal, shunt, né? Depois de vacinação também, ou, castrou e demorou muito pra... Porque a gente pegou 2 cachorros mais velhos mesmo, com 7 anos de idade, descobriu o shunt. E uma delas, que a gente tá no projeto, ela só descobriu porque ela tava com um tumor no fígado, tumor que parece não ser maligno, e aí foi fazer a tomografia para planejamento cirúrgico e tinha um shunt lá, sem nenhum sinal clínico, A zero. vida Ela inteira. é obesa, ela é obesinha, então ela come muito bem, ela é super espertinha e tava lá. E é o único, então provavelmente ela nasceu mesmo. E aí, esse caso, né, dependendo da idade, tem cirurgião que fala, meu, tá bem, fica com dieta e bora lá. Mas a professora da cirurgia falou: vamos corrigir, porque tem casos de humanos que o tumor pode ser maligno, e aí tendo shunt, pode ter tumor maligno. Não me pergunte por quê. Preciso até ler, que eu achei bem interessante. Ela falou: se a gente precisar tirar esse tumor daqui a um tempo e ela tiver shunt, não vai dar. Então vamos corrigir. Ela ficou bem, 7 anos, Que passou por bom. cirurgia de shunt, tá bem, foi essa semana, até acompanhei e provavelmente já planejar para tirar esse tumor. Que maravilha. Às vezes você descobre um achado, né? Ou às vezes só tem a urolitise. Então, por isso que é importante fazer a análise do cálculo. Com certeza. Então, Fer, foi um prazer conversar com você. Deixa uma mensagem final aí para que todo mundo te acompanhe, te siga
e uma mensagem final para os clínicos. Fica à vontade. Bom, obrigada aí pelo convite de novo, eu adorei esse bate-papo. Né? Esté é minha veterana de residência, então é muito mais gostoso você conversar com quem você já conhece. Mas eu acho que é isso a mensagem, né? Então, eu que estou muito inserida nas redes sociais, tomem cuidado com o que vocês escutam, pesquisem quem está falando, né? Então, não é só porque a pessoa tem muito seguidor que ela tem conhecimento, porque ela estudou, né? O Aulus não tem Instagram, o Fábio não tá no Instagram, né? São referências que eu coloco porque são pessoas que, trabalham muito, estudam muito, eu sei dessa dificuldade, né? De estar na rede social enquanto você tem trabalho para fazer. Até eu mesma, eu adoro estar lá nas redes sociais, mas muitas vezes eu não tô, porque eu tô trabalhando, tô pesquisando, então quem tem tempo fica falando e às vezes fica falando groselha. Então tomem cuidado, né, com essas coisas de internet, tutores, proprietários, veterinários também, porque a gente sabe hoje que a maioria das faculdades não tem na grade nutrição de cães e gatos. Espero Deus que mude isso, porque eu acho isso um absurdo, né? Tirando o USP e o Unesp, eu não sei quais outras faculdades que abordam, mas nutrição é base de tudo, base da clínica, base de tudo. Então, vão atrás de cursos para realmente entender um pouquinho sobre a nutrição. E eu acho que para proprietários, não sei se muitos proprietários escutam podcast, né? É a mesma coisa, a mesma mensagem, né? Então, às vezes, vale um investimento numa consulta para você falar, eu vi isso na internet, e aí, eu quero saber de você, né? Uma pessoa estudar, lá. Então, hoje eu atendo alguns proprietários e já vem com o ChatGPT, né? Vi isso no ChatGPT, eu quero saber se é verdade. É real, já chegou. Então, os veterinários têm que estar atualizados, senão vai rodar, né? E é isso. Acho que para os veterinários, eu também gosto de deixar sempre essa mensagem. Você não sabe, você chegou no seu limite, você não sabe mais o que fazer com esse animal, encaminha, né? Muitas vezes o proprietário vai preferir, porque muitas vezes as pessoas acham que vou encaminhar, vou perder esse cliente. Não. Ele vai preferir porque não está perdendo tempo, vai diagnosticar mais rápido, você foi sincero, né? Então, eu encaminho muitas vezes. Eu falo, putz, isso aqui não é meu forte, eu prefiro que você passe com alguém. Eu sou a campeã de encaminhar para endócrino, para gastro, mesmo que eu goste e saiba muitas coisas, tem coisas que passam, né, da minha capacidade. Então, encaminhem quando vocês não se sentem seguros. Acho que essa é a mensagem. Perfeito, Fer. Realmente foi um prazer estar aqui com você. Você sabe muito sobre o conteúdo. O que você está fazendo é espetacular. Estou muito feliz e orgulhosa. E desejo muito sucesso, muitas felicidades e que você traga ótimos resultados para nós. Obrigada, Esther. Obrigada de novo. Obrigada, Fer. Pessoal, até o próximo episódio.